Acaba, Carioca! Acaba o Campeonato Carioca! Muita gente lembra desse desabafo do Fred, quando ele jogava no Fluminense, depois de ser expulso em um clássico contra o Flamengo no Carioca de 2015. Acaba o futebol no Rio de Janeiro, tem que acabar o Campeonato Carioca! Claro, essa não foi a primeira vez que um jogador descontava nas câmeras sua irritação com uma decisão polêmica da arbitragem. Você é uma vergonha! Vergonha! Só que essa reclamação do Fred, diferente de outras que nós já vimos por aí, foi o ápice de uma disputa política que mexia com o futebol do Rio de Janeiro naquele início de 2015. Nesse episódio de Entendendo os Grandes Memes do Futebol Brasileiro, nós vamos relembrar uma pergunta que, como um bom meme, sempre volta à tona, principalmente quando o assunto é arbitragem. Afinal de contas, tem que acabar o Campeonato Carioca? Para entender o Carioca de 2015 e toda essa confusão, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para novembro de 2014, quando um velho ator reapareceu no futebol do Rio de Janeiro. Eurico Miranda, dirigente tão lendário quanto polêmico, voltou à presidência do Vasco no fim de 2014, depois de uma gestão caótica do ídolo Roberto Dinamite. Disposto a mostrar que o respeito voltou. Ponto. Eurico logo iniciou uma aproximação nos bastidores com seu amigo Rubens Lopes, presidente da FERJ, que é responsável pela organização dos torneios do Rio, sendo o principal deles o Campeonato Carioca. O retorno do Eurico reorganizou o jogo de poder no futebol do Rio. Eurico já chegou pressionando para que a FERJ colocasse um teto nos preços dos ingressos do Campeonato Carioca. Ele argumentava que isso era uma forma de aumentar o público do campeonato, mas Flamengo e Fluminense se sentiram prejudicados, porque jogavam no Maracanã, um estádio com custos mais altos do que o restante. Apoiado pelo presidente da FERJ e pelo Botafogo, Eurico também passou a defender que a torcida do Vasco ficasse sempre no lado direito do Maracanã. Isso acontecia tradicionalmente desde os anos 50, até que o Fluminense ficou com esse lado depois da reforma do estádio, em 2013. Roberto Dinamite aceitava esse acordo com a diretoria tricolor. Já Eurico Miranda resolveu peitar. Só que o ponto mais polêmico daquele Carioca de 2015, que dividiu Flamengo e Fluminense de um lado, e Vasco, Botafogo e FERJ do outro, foi um artigo do regulamento que ficou conhecido como Lei da Mordaça. O controverso artigo 133 previa multa de até R$50 mil para jogadores, treinadores e dirigentes que criticassem publicamente o Campeonato Carioca. O técnico do Flamengo na época, Vanderlei Luxemburgo, foi o primeiro a entrar em rota de colisão. Pegou 2 jogos de suspensão depois de criticar o regulamento. Na semana seguinte, Vanderlei protestou com uma mordaça na boca ao aparecer para dar uma entrevista coletiva. Só me posiciono com você a partir do momento que eu vou pegar o meu direito de cidadão de novo, de liberdade, tá certo, Vanderlei? Isso tudo aconteceu poucos dias antes de um Fla-Flu no Maracanã. Como os clubes estavam juntinhos nos bastidores, os jogadores de Flamengo e Fluminense levaram para dentro do campo os protestos contra a federação. Antes do jogo, os jogadores se perfilaram e taparam a boca com as mãos, numa clara referência ao protesto do Luxemburgo. Mas depois que soou o apito inicial, todo mundo voltou a ser adversário, e o jogo começou com um clima bem quente. O Flamengo fez 1-0 logo aos 18 minutos, em um golaço do volante Jonas. Enquanto isso, o atacante Fred, ídolo da torcida do Fluminense, tinha atuação apagada e se estranhava com os jogadores rubro-negros. Ele chegou a levar cartão amarelo por empurrar o goleiro do Flamengo, Paulo Vitor, antes de uma cobrança de escanteio. O relógio não marcava nem meia hora de jogo quando o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães mostrou cartão vermelho para o Fred. Depois disso, o Fluminense ainda tomou mais 2 gols, perdeu aquele jogo por 3-0. Mas o placar foi um mero detalhe. Se dependesse do ídolo tricolor, o Campeonato Carioca tinha que acabar depois daquela expulsão. E não teve lei da mordaça que o inibisse de dizer isso, com todas as letras. Só queria saber quem é que mandou isso aí. Gente, o Campeonato Carioca tem que acabar. Acaba, Carioca. Acaba o Campeonato Carioca. Vamos jogar Rio-São Paulo, vamos jogar Sul e Rio de Janeiro. Tem que acabar o Campeonato Carioca. Quando tiver assim, acaba o futebol no Rio de Janeiro. Tem que acabar o Campeonato Carioca. Acaba. Eles estão tentando acabar com um campeonato que era o mais charmoso do Brasil. Enquanto a gente está falando aqui, eu estou dando essa entrevista, mais um pênalti é marcado. Hoje o Campeonato Carioca é o ex-campeonato mais charmoso do mundo. Hoje no futebol carioca está todo mundo... Vocês, gente, por favor, nos ajudem. Assim como tinha acontecido com o Luxemburgo, o Fred acabou suspenso por 2 jogos pelas críticas ao Carioca. Perdeu a semifinal contra o Botafogo, quando o Fluminense acabou eliminado da competição. Na outra semifinal, o Flamengo foi derrotado pelo Vasco, com direito a pênalti polêmico. Também ficou fora da decisão. O Vasco acabaria conquistando seu primeiro título estadual depois de 12 anos. Mais do que um simples desabafo por ter sido expulso injustamente,
O Fred verbalizou naquele Fla-Flu, pela primeira vez de forma tão clara, uma ideia que dirigentes do Rio e de outros estados começavam a tramar nos bastidores. A ideia de um torneio Rio-Sul-Minas saiu do papel em 2016, com o nome de Primeira Liga. E justamente o Fluminense foi o primeiro campeão, derrotando o Atlético Paranaense na final. Só que o Fred, que defendeu tanto o torneio, mal conseguiu jogar. Logo na estreia tricolor, também contra o Atlético Paranaense, o atacante foi expulso por agredir o lateral Léo logo no início do jogo. Acabou pegando uma suspensão longa, ficou fora do resto da competição. Um pouco depois da Primeira Liga, o que acabou não foi o Campeonato Carioca, e sim a passagem do Fred pelo Fluminense. O atacante saiu pela porta dos fundos depois de ter atritos com o técnico do Flu na época, Levir Coupe. Ficou irritado com o tratamento dado pelo clube. Agora tá ferida, né? A Primeira Liga também acabou. Depois de 2 edições, ela foi cancelada em 2018 por falta de datas disponíveis e também de interesse dos clubes. Já o Campeonato Carioca, esse aí continua existindo. Se ele tem que acabar ou não, aí já é outra história.